Salve galera, tudo bom com vocês? Mais uma vez sejam muito bem-vindos aqui à minha bagunça, meu nome é Felipe. No vídeo de hoje a gente vai começar o capítulo 15 da Era dos Extremos, gente. Capítulo com o título de O Terceiro Mundo e Revolução. Bem sugestivo, porque é basicamente disso que a gente vai falar. O que acontece? Durante a Guerra Fria, gente, o Terceiro Mundo ele virou um palco assim, de um monte de revoluções, golpes, também de guerrilhas. A União Soviética ele estava apoiando alguns líderes anticoloniais. E a Revolução Cubana assim, de 59 virou um símbolo global, né? Inspirando muitas guerrilhas, né? Muitas revoltas, né? Na América Latina, na África e também na Ásia. Nos anos 60, os estudantes e os jovens do mundo inteiro eles acabaram se identificando com esses movimentos e começaram a fazer, né, protestos e também uma espécie de, muitas aspas, uma revolução cultural no Ocidente. Se você caiu aqui de paraquedas, cara, a dinâmica aqui é muito simples. O resumo do capítulo vai ficar na tela, dá para vocês verem. Também está aqui no meu monitor e eu vou trabalhar esse conteúdo com vocês de forma dinâmica para poder ajudar a fixar o conhecimento. Te convido a ficar até o final. Se você sobreviver e o conteúdo for útil para você, deixa aquele joinha, passa para frente para a galera que está estudando. Se tiver interesse nas demais obras do Hobsbawm, dessa coleção das eras, tem playlists aqui no canal. Vou deixar espalhada aí durante o vídeo, com os livros divididos por capítulos e partes, beleza? Então, pessoal, apresentações feitas, deixa eu começar aqui a leitura, para a gente poder continuar o trabalho. O livro está quase acabando. Simbora, gente. O que acontece? Durante a Guerra Fria, o Terceiro Mundo, assim, foi uma região com bastante instabilidade, tanto política quanto social, bem diferente do Primeiro Mundo, que era uma parada mais estável. Enquanto os Estados Unidos e as outras potências ocidentais elas estavam focadas em manter a ordem mundial, né? Eles viam movimentos revolucionários como uma ameaça do comunismo soviético. Os países do Terceiro Mundo eles estavam passando por revoluções, por golpes, golpe que eu falo golpe de Estado, tá? E muitos conflitos internos, gente. Alguns lugares, como por exemplo a Índia, né? Alguns países africanos, com líderes que eram autoritários, né? Eles eram exceções, né? Só que no geral a instabilidade era a regra nos países do Terceiro Mundo, como eu falei, fora algumas exceções. Tirando essas exceções, instabilidade era a regra, né? E isso fez, gente, com que essas nações elas virassem áreas de conflito, né? Milhares de pessoas morrendo, guerras, revoltas, né? Especialmente, muito importante anotar o que eu vou falar agora, especialmente em 3 regiões: Ásia, África e América Latina. A gente vai falar muito dessas regiões aqui, então é muito importante anotar: Ásia, África e América Latina. São as 3 regiões que mais estavam rolando conflito e instabilidade. A União Soviética ela tinha assim, uma postura mais cautelosa em relação aos novos regimes que surgiram nos países do Terceiro Mundo. Ela até apoiava alguns líderes assim que eram contra o colonialismo e a favor do socialismo. Tem aqui 2 exemplos, né? Como, por exemplo, em Gana, o Kwame Nkrumah, acho que é assim que a pronúncia está escrito aí no resumo, e o Fidel em Cuba, né? Só que assim, eles não se comprometiam demais com essas lutas para não prejudicar a relação que eles tinham com os Estados Unidos. Afinal de contas, essa coisa estava começando a andar. A União Soviética também tentava formar alianças mais amplas, incluindo as elites desses locais, né? Por outro lado, gente, a China, principalmente a partir dos anos 60, se distanciou dessa abordagem mais moderada e adotou um estilo de revolução mais agressivo, né? E isso acabou causando tensão com a União Soviética. Moscou, sim, eles preferiam um caminho mais tranquilo, focado em combater o imperialismo e ajudar esses países, né, a se livrar das estruturas econômicas antigas, né? Capitalismo no modo geral, o colonialismo, mas assim, sem entrar diretamente nas guerras. Mesmo com uma abordagem mais moderada, gente, o Terceiro Mundo, sim, ele foi visto por muita gente da esquerda, né, incluindo também os social-democratas e também os liberais, como um lugar assim, cheio de potencial para revoluções
com ideias de mudança bem mais fortes do que as reformas que estavam rolando nos países capitalistas. Os movimentos no terceiro mundo, eles receberam apoio de países europeus e até mesmo de organizações religiosas, né? Como o Conselho Mundial de Igrejas, que também ajudava nessas lutas por mudanças. Enquanto os países eles estavam prosperando na década de 50, o terceiro mundo, os países mais ricos, né, estavam prosperando na década de 50. O terceiro mundo, ele mantinha assim, bastante viva a esperança de transformações sociais mais radicais, né? Acabou servindo de fonte de inspiração e também de renovação para os ideais da esquerda em todo o mundo, gente. Foi uma coisa assim, surreal. Depois da Segunda Guerra, muitos países do terceiro mundo eles começaram a adotar a guerra de guerrilha como uma forma de resistência, né? Isso acabou acontecendo principalmente aonde? Falei para anotar: Ásia, África e América Latina. Os líderes revolucionários, né, de ideologias de esquerda, né, ligados, por exemplo, ao Fidel Castro, ao Che Guevara em Cuba, o Mao Tse Tung na China, né? Tem aqui os exemplos, né? Na China, o maoísmo. Em Cuba, o castrismo. Eles viam essa luta armada como a melhor forma de enfrentar o imperialismo e também a exploração, né, dos países mais pobres. A Revolução Cubana, que derrubou o governo do Fulgêncio Batista em 1959, muito importante dar uma olhada mais a fundo em Revolução Cubana, gente, foi um dos maiores exemplos dessa luta, né? O Fidel e o Che Guevara, eles mostraram assim que um grupo pequeno e bem organizado, gente, podia derrubar um governo que estava fragilizado e sem apoio popular. Muito importante isso. A vitória deles acabou representando a ideia de que a luta revolucionária podia trazer, sim, liberdade, justiça social para a galera mais oprimida, para a galera mais pobre, né? E como eu acabei de falar, isso acabou inspirando outros movimentos ao redor do mundo. Nas décadas de 50 e 60, gente, muitos países que eram colonizados ainda, eles começaram a lutar por independência, né? Começaram a enfrentar as potências coloniais que ainda tentavam manter o controle nessas áreas, né? Alguns lugares, como diz aqui no resumo, Malásia, Quênia, Argélia também, né? Os grupos de guerrilheiros, eles enfrentaram os ex-colonizadores britânicos e franceses, sempre esses caras aí. Só que o grande destaque, gente, foi realmente a Revolução Cubana de 59, né? É assim, essa revolução ela colocou a luta de guerrilha no centro das atenções. O Fidel Castro, gente, que não começou como comunista, ele acabou se tornando assim um símbolo de resistência, né? Ao usar um discurso contra o imperialismo para poder fazer o quê? Conquistar apoio da população, especialmente na América Latina, né, que já estava mais ciente das desigualdades e também da interferência dos Estados Unidos. Muito importante isso aí. No meio da Guerra Fria, isso fez com que Cuba assim, se aproximasse da União Soviética, né, gerasse um confronto com os Estados Unidos, né, que tentaram derrubar o governo cubano, né, na fracassada invasão da Baía dos Porcos em 61, super importante também dar uma olhada nessa tentativa de invasão. A Revolução Cubana ela teve assim, um impacto muito grande, especialmente entre os intelectuais ativistas da América Latina e também, lógico, do resto do mundo. Por quê? Porque mostrou que a guerrilha, ou seja, né, pequenas forças armadas resistindo ao poder, podia sim ser uma maneira realmente eficiente e viável de se fazer a revolução. O Che Guevara, né, ele foi uma das principais figuras da Revolução Cubana. Ele virou uma espécie de símbolo dessa nova onda de rebeliões, por assim dizer. Ele dizia que assim seria preciso criar 2, 3 ou muitos Vietnãs. Ou seja, mais revoluções como a do Vietnã para poder lutar contra o capitalismo e o imperialismo. Um bocado radical. A ideia, assim, de uma América Latina unida, né, por essas revoluções, acabou inspirando novos grupos de guerrilheiros, gente. E também reforçou
aquela crença de que pequenos grupos armados podiam provocar grandes mudanças, né? O exemplo de Cuba conquistou a esquerda em nível global, né? Eles começaram a ver que o Fidel e o Che Guevara começaram a ver nesses caras uma esperança de que uma alternativa ao modelo soviético de socialismo era uma parada possível, né? Mesmo em meio aos todos os desafios da Guerra Fria. Na América Latina, gente, durante o século XX, muitos jovens eles se inspiraram nos líderes para poder adotar a luta armada. Eles acreditavam que a guerrilha ia ser sim uma forma de enfrentar os governos, né, os sistemas que eles consideravam opressores. Só que a maioria dessas guerrilhas não tinha sucesso, exceto em algumas regiões, como na América Central, também na Colômbia, onde tinha um apoio maior de quem? Dos camponeses, gente. Por exemplo, acabei de falar aqui, o Che Guevara ele tentou implementar uma revolução na Bolívia, só que ele acabou falhando e sendo morto. A gente está falando de luta armada. Luta armada, alguém vai morrer. Por outro lado, gente, alguns grupos eles conseguiram se manter ativos por mais tempo, como por exemplo a Farc na Colômbia e o Sendero Luminoso no Peru. Esses movimentos assim, eles mostraram que em determinadas condições, foca em determinadas condições, a guerrilha podia crescer, né? Mas eles eram assim, na maioria das vezes, liderados por jovens da classe média ou intelectuais. E o apoio dos camponeses nem sempre era tão forte, né, quanto o necessário para essa guerrilha se expandir. Além de acontecer no campo, gente, a guerrilha também acabou se espalhando pelas cidades, né? A guerrilha urbana, ela era mais fácil de se organizar porque as cidades ofereciam mais anonimato e também vantagens para quem estava escondido, né, sem precisar do apoio direto das pessoas, né. Tem alguns grupos aqui, o ETA na Espanha, as Brigadas Vermelhas na Itália, né, assim, eles fizeram ações bem violentas, como por exemplo, matar figuras importantes. Só que essas ações nem sempre acabaram trazendo, gente, grandes mudanças políticas. Já na América Latina, né, as mudanças mais profundas aconteceram, né? Teve o caso de golpes militares na Argentina, aqui no Brasil, também no Chile, nas décadas de 60 e 70, né, que os exércitos tomaram o poder. No Chile, por exemplo, né, o governo do Salvador Allende foi derrubado em 73 com o apoio dos Estados Unidos, né, e foi instaurado ali um regime militar que durou bastante no comando do Pinochet. Nos anos 60, muitos jovens do primeiro mundo eles se sentiram inspirados pelos movimentos guerrilheiros e de libertação do terceiro mundo, né? Eles viam a luta de lugares como Cuba, outros países da América Latina contra o imperialismo como uma forma assim, de transformação global, né? A contracultura da época e também a esquerda radical apoiavam essas figuras, né? O Che Guevara e tudo mais. E eles também defendiam as lutas contra o domínio das potências ocidentais. Essa ideia, gente, de lutar contra o imperialismo, ela foi fortalecida por alguns livros, né? Tem aqui o exemplo dos Deserdados da Terra, que falavam da violência como um meio necessário para que os oprimidos conseguissem se libertar. A parada era muito radical, muito extrema. O movimento que surgiu a partir disso, né, ficou conhecido como terceiro mundismo. Importante anotar, esse movimento ele acreditava que a libertação dos países periféricos, né, mais uma vez, América Latina, África e Ásia, eles eram a chave para uma mudança global e também para a liberdade do mundo inteiro, né? Esses pensamentos acabaram influenciando bastante a política de esquerda nos países ricos que viam essas lutas do terceiro mundo como um exemplo mesmo de resistência, né? E um modelo de mudança social. No final dos anos 60, gente, as principais potências capitalistas elas foram surpreendidas por uma onda de protestos que estavam sendo liderados por estudantes em várias partes do mundo. Esses estudantes que eram assim bastante, né, em volume, geralmente viviam nas cidades próximas dos centros de poder e também da mídia.
eles conseguiram atrair bastante atenção, né? O que também complicava para os governos é que assim, muitos desses jovens, eles vinham da classe média, né? E eles tinham chance de se tornar o quê? A elite do futuro. Por isso, assim, não era tão fácil para os governos utilizar força bruta, violência contra essa galera, né? Um exemplo desses protestos, gente, aconteceu em 1968 em Paris, onde a mobilização dos estudantes, gente, balançou o governo. Enquanto no México a repressão, assim, ela foi bem mais violenta, né? Esses eventos, assim, eles acabaram deixando bastante claro que os governos, eles estavam vulneráveis, né? E eles também mostraram o poder que os estudantes tinham na população, o poder de se organizar e de exigir mudanças, né? Mesmo que esses movimentos, assim, não fossem revoluções tradicionais, eles revelaram, assim, bastante o descontentamento da sociedade, né? E mesmo que temporariamente as economias e as políticas desses países, elas foram, sim, afetadas com esses movimentos. Gente, essas manifestações estudantis, elas foram, sim, super importantes e super impactantes para a época, né? Especialmente quando elas inspiraram outras pessoas, né? Como os trabalhadores da França, da Itália, a entrar em greve, né? Só que no geral, os estudantes do chamado primeiro mundo, gente, assim, eles não estavam realmente interessados em tomar o poder para eles. Na real, o que eles fizeram foi mais assim, uma espécie de revolução cultural do que uma tentativa de mudança política mais completa. Nos Estados Unidos, gente, o movimento estudantil, ele ajudou a forçar o presidente Lyndon B. Johnson a deixar o cargo, né? Na França, eles colocaram tanta pressão que o general de Gaulle acabou também saindo. Esses movimentos, assim, eles iam contra os valores tradicionais da classe média, gente. Abriram espaço para poder discutir mudanças sociais mais importantes. Com essa politização, muitos estudantes, eles começaram a olhar para figuras revolucionárias, né? Dois exemplos, o Marx e o Mao Tse-tung, e buscar inspiração nas ideias desses caras. Só que assim, ainda que muitos movimentos adotassem o discurso marxista, né? Foi até classificado como marxismo estudantil, era uma parada muito teórica, né? E não tinha uma ligação real com a luta dos trabalhadores. Na década de 70, o mundo estava passando por um período assim, de muita tensão política e cultural. Muitos jovens e grupos, eles começaram a questionar as regras e o poder dos governos, né? Isso levou ao surgimento de movimentos revolucionários em vários países. Eu estou falando justamente sobre isso. Em resposta, muitos governos passaram a agir com dureza, né, para tentar controlar esses grupos. Na América Latina, gente, também na Irlanda do Norte, por exemplo, as autoridades, elas recorreram a métodos mais brutais, né, gente, até como tortura e operações secretas de esquadrões de morte. Soa absurdo, mas foi isso aí. Isso tudo para poder intimidar e controlar as pessoas que estavam, assim, se opondo diretamente ao sistema. Gente, até mesmo em países, né, com as tradições mais democráticas, como o Reino Unido, teve abuso e violações dos direitos humanos, gente. E isso tudo foi documentado por organizações como a Anistia Internacional. Esse período, assim, gente, ficou conhecido, guarda essa informação, como a Guerra Suja, em que os governos ocidentais, eles usavam, assim, práticas agressivas de contra-terrorismo. Guarda muito isso aí que eu tô falando, né? Cara, deixou, assim, uma marca sombria, por assim dizer, uma mancha na história desse período. Se você não entendeu, repete umas 10 vezes, porque isso é importante pra caraca. Por outro lado, gente, nos países socialistas, né, que tinham, assim, passado por suas próprias crises de repressão no passado, a situação, ela estava um pouco mais calma. Esses regimes, eles já tinham, assim, mais controle sobre a população, e também as críticas ao governo vinham, de modo geral, de dissidentes que se manifestavam de forma mais pacífica,
né, sem o mesmo tipo de confronto violento que acontecia nos países mais desenvolvidos, nos países capitalistas. A revolta estudantil do final dos anos 1960, gente, foi assim, como uma espécie de grande movimento de jovens ao redor do mundo tentando mudar a sociedade de uma forma mais direta, né? Nas ruas, ideias novas, até mesmo um bocado utópicas, né? Como se estivesse assim sonhando com um mundo ideal. Eles queriam criar uma sociedade diferente, uma sociedade mais justa, né? Inspiradas nas antigas revoluções, como a Revolução Francesa, a Revolução Russa, né? E mesmo que cada grupo de estudantes tivesse assim, as suas próprias demandas, todos eles tinham em comum esse desejo de transformação. Nessa época, o mundo estava mais conectado do que nunca, né? Os jovens trocavam ideias, trocavam influências, né? Eles eram inspirados por livros de autores, né? Bastante renomados, viagens para lugares revolucionários como Paris, Cuba, Bolívia também. Esses estudantes também foram assim, os primeiros a usar bastante, gente, o avião e as telecomunicações modernas, né? Isso facilitava infinitamente a comunicação entre eles. Essa revolta estudantil ela foi bem diferente das revoluções do passado, porque em vez de ter um objetivo claro, ela parecia assim mais uma espécie de protesto simbólico. Muitos jovens não acreditavam mais que os protestos nas ruas iriam realmente mudar alguma coisa, como as revoluções anteriores fizeram, né? Um exemplo que o Raymond Aron, ele disse que os eventos de maio de 1968 em Paris, eles tinham um ar de teatro, ou seja, era mais sobre mostrar um posicionamento do que fazer uma revolução de verdade. Além disso, as esperanças de mudança da sociedade no Ocidente, elas estavam menores e muitos já não viam a classe trabalhadora como a principal responsável pela revolução, como o Karl Marx acreditava. Ao invés disso, gente, o foco ele se voltou para onde? Para o campesinato do terceiro mundo, né? Onde os líderes revolucionários mais radicais, falei bastante aqui, Che Guevara, Fidel Castro, eles tentaram inspirar revoltas reais, né? Porém, mesmo nessas regiões, gente, o entusiasmo pela ideia da revolução global estava diminuindo mais e mais. A desintegração do movimento revolucionário internacional aconteceu assim por causa das divisões internas, né, entre os países comunistas, principalmente depois de 1956. Esse ano, gente, a União Soviética perdeu o controle total sobre a ideologia revolucionária. E isso começou o quê? A enfraquecer a ideia de uma revolução mundial unificada. Principal divisão foi entre a União Soviética e a China, quando surgiu a nota, a ruptura sino-soviética. E, com o tempo, apareceram, né, várias formas de interpretar o marxismo, né, o que fez o bloco comunista se fragmentar. A invasão soviética à Tchecoslováquia em 68, né, foi também um marco, porque ela mostrou que a ideia de internacionalismo proletário, né, a luta revolucionária global dos trabalhadores não existia mais, gente. Além disso, o eurocomunismo surgiu, com partidos comunistas da Europa Ocidental, né, se distanciando também da União Soviética, né, deixando claro que a Revolução Mundial não estava mais nos planos. Alguns movimentos regionais, como, tá aqui no resumo, o panafricanismo, que é a união da África, e também o pan-arabismo, a unificação dos países árabes. Eles continuaram. Só que o grande sonho de uma revolução mundial unificada, gente, foi substituída por várias lutas regionais, completa fragmentação. E no fim das contas, a Internacional Socialista, que reunia partidos socialistas, virou mais uma espécie de símbolo do que uma verdadeira força revolucionária. Tudo porque os movimentos foram se fragmentando e se desorganizando. E assim a gente termina a primeira parte do resumo do capítulo 15 da Era dos Extremos. Se você sobreviveu até aqui, cara, gostou, foi útil para você,
deixa aquele joinha, passa para frente para quem está estudando. Se você tiver uma leitura complementar, coloca aí, que eu faço um resumo, a gente troca uma ideia. Se eu deixei passar alguma informação dessa primeira parte do capítulo, também coloca aqui. Vamos lembrar que isso aqui é um resumo, então vai ter informação que vai passar. A melhor forma de obter o conhecimento completo é lendo o livro, né? Mas, pô, nem todo mundo tem tempo. Ou então você já leu o livro, por exemplo, pô, eu estava na graduação e agora estou estudando para concurso, porque essa coleção é essencial. Esqueci das paradas, o conteúdo te ajuda a reforçar. Se você está na graduação, porque com certeza vai cair essa coleção nas tuas matérias de contemporânea. É muito bom para poder reforçar também o teu conhecimento, beleza? Vou ficando por aqui, próximo vídeo a gente fecha o capítulo 15. Valeu, falou, forte abraço, bons estudos.